Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta a Chega de Ler. Depois de muito tempo, eu sei que eu dei uma sumida, mas agora eu voltei aqui pra falar de um livro que eu sinceramente não achei que eu fosse fazer um vídeo sobre. Que na verdade eu achei nem que eu fosse ler, que é Imogen Obviously, da Becky Albertalli. Caso vocês não saibam, o que é bem provável, eu acho, Imogen Obviously, ou como vai chegar no Brasil, Imogen Obviamente, conta a história da Imogen Scott, que é uma menina que é hétero, só que ela tá imersa numa cultura LGBT. Tipo, quase todos os amigos dela são LGBT. Ela faz parte de uma GSA, que é uma Gay Straight Alliance. Eu acho que não é esse o nome que eles usam no livro, mas é o nome que eu conhecia. Me senti uma velha falando isso, mas tudo bem. Ela participa de uma aliança da escola dela pra ser acolhedora pra pessoas LGBT. E ela é tipo a amiga hétero Tolkien, sabe? Tipo, a única hétero que tem no grupo. E ela é muito aliada. Tipo assim, ela fala, pô, gente, sou aliada de vocês, vamos viver essas coisas. Mas aí o que acontece? Dá pra imaginar o que acontece? Ela vai passar um fim de semana na faculdade da amiga dela, porque ela fez 18 anos, tem pouquíssimo tempo, e quando acabar o ano, ela vai pra essa faculdade, porque ela passou nela, na metade do ano. Eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas quando acabar o ano letivo dela, ela vai pra essa faculdade, porque ela já passou lá, e aí ela vai passar um fim de semana nessa faculdade com a amiga dela, que já estuda lá, pra ela já ir se acostumando com as coisas, com o dia a dia do campus. E lá ela acaba conhecendo os amigos dessa amiga dela, que é a Lily. E entre os amigos tem uma garota que vai fazer ela se questionar de muitas coisas sobre ela mesma. Mas antes, só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, dêem um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral. E se vocês puderem, quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vai ter spoiler, um pouco, eu acho, então se você não quiser spoiler, não veja, ou veja. Tipo, eu não acho que os spoilers vão estragar a experiência, mas também é legal ir sem saber nada, então... Enfim, partindo para minhas opiniões. Não é uma opinião que eu vou falar, a primeira coisa que eu vou falar é um fato, que já é um spoiler, eu acho, mas tem uma personagem, a Lily, ela é paulista. Ela chama Emília Cardoso, Lily é um apelido. E eu achei tão legal, tipo, é uma surpresa. Foi uma surpresa, porque eu não sabia de quase nada do livro. Mas aí eu fui lendo, e do nada tem uma frase em português. Aí eu fiquei, Aí teve uma outra frase em português, e eu fiquei, tem umas coisas estranhas aqui. Aí falaram que a Lily mora em São Paulo, falam que ela é corintiana, tipo, tem uma menção do Corinthians no livro. Eu achei isso tão absurdo, mas eu achei tão legal isso. Então, foi uma coisa que me encantou nesse livro, eu queria mencionar isso primeiro, pra vocês já ficarem positivos. Tem nada a ver com história, mas toda hora que eu tava mandando esses livros pra minha amiga, eu tava falando, olha, essa aqui é a personagem pansexual corintiana paulista. Mas falando sobre o livro mesmo, partindo pro livro de verdade, ele tem uma premissa completamente batida, né? A garota que acha que é hétero, ela vai conhecer uma outra garota e vai questionar tudo sobre a sexualidade dela, e ela vai se descobrir. É muito... Tipo, a gente já conhece essa história, elas aconteceram milhões de vezes, mas... Honestamente, o motivo de eu ter ido ler esse livro é porque é da Becky Albertalli. E como dá pra ver, aqui, eu gosto muito dos livros dela, pelo menos do Simon Verso. Eu li todos os livros, então Simon vs. Agenda Homo Sapiens, li A Fora de Sintonia, Os 27 Cortes de Molly e Com Amor Crickwood. E eu amo muito esses 4 livros. Então eu pensei, pô, vou dar uma chance. Talvez também tenha um motivo de que fizeram um fancast da Imogen, sendo a Julia Lester, que faz a série de High School Musical, que se você for ver o último vídeo do canal, exatamente, era sobre High School Musical, e eu basicamente não consegui fazer vídeo esse mês, porque eu não conseguia pensar em nada além de High School Musical. Não queria ler nada que não tivesse a ver com eles. Então, terem feito esse fancast meio que me fez parar e olhar, posso ver se a Julia faria Imogen? Tô interessada. Talvez tenha um pouco disso, sim. E eu também vi algumas referências de High School Musical na série. Não necessariamente referências, mas coisas que a Imogen descreve que eu olhava e falava, pô, essa aqui é a Ashley. Várias vezes acontecia. Então, foi um pouquinho o motivo pra eu ler. Mas a gente não comenta, a gente ignora essa parte. Pra mim, apesar da premissa extremamente batida, o que pesa no livro é que ele é muito pessoal. Então, a gente vê os sentimentos da Imogen a toda hora. A gente lê as milhões de vezes que parece que ela tá começando a ser um pouquinho da caixinha que ela tá. E, tipo, entender que ela não é hétero, mas ao mesmo tempo ela se puxa de volta, ela se guarda de novo. E, tipo, só quer se manter no lugar seguro que ela sempre esteve. E a gente até fica meio estressado, mas eu gosto muito disso, de como a gente entende como é a mente dela.
E assim, claro, pra alguém que já se descobriu, é um pouquinho até estressante ler tudo que ela narra, todos os pensamentos dela. Porque são muito repetitivos de coisa de tipo, ela sonhou com a Tessa em um momento, e ela pensa, ah, eu tava sonhando como amigas, né? Ela sonhou com a Tessa literalmente falando que era apaixonada por ela, mas ela ficou, pô, acho que eu tô sonhando só com uma amizade. E, nossa, agora porque eu descobri que a Tessa é lésbica, eu estou imaginando que ela vai gostar de mim. Sabe, são vários pensamentos dessa forma, negando completamente que ela possa estar tendo algum tipo de sentimento. Eu entendo completamente que para alguém já assumido vai ler isso e vai ficar, meu Deus, você é muito burra. Mas eu acho que aí entra uma coisa que eu tava pensando durante esse livro, que é que a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade pra tentar entender ele, pra conseguir entender a Imogen, no geral. Porque você precisa ter muita sensibilidade e empatia pra conseguir entender que a Imogen é uma pessoa muito, tipo, que ela pensa demais, ela se preocupa com tudo demais, ela tem muitos pensamentos. E ao mesmo tempo tem toda a questão dela com a Gretchen, que ela fala que, eu não vou lembrar a frase certa, mas ela fala que, tipo, a vida inteira dela, a Imogen sempre foi muito, tipo, fluida, como se fosse uma água saindo por todos os lugares. E a Gretchen sempre foi a pessoa que conseguiu juntar tudo isso e fechar numa caixinha. Então, essa caixinha era muito confortável pra ela. E era reconfortante ter alguém pra fechar ela numa caixinha assim. Eu acho que tem que pensar muito, tem que ter muita sensibilidade com a Imogen nesse momento. Apesar de ser meio irritante. Porque, tipo, me usando de exemplo, pra mim foi muito fácil. Mas a gente vê no livro inteiro quantas questões a Imogen tem. Olha, tem. Já tem a que eu já falei, dela ser, tipo, muito fluida, a Gretchen querer conter ela, ela gostar dessa contenção. Também tem a questão de que ela é, tipo, 100% feminina, o estereótipo da feminilidade, e que ela não se encaixa em nenhum estereótipo bissexual. Então, tipo, tem muitos questionamentos dela, de, tipo, eu não me encaixo nisso, mas eu preciso me encaixar. Mas se é estereótipo, pode ser que tenha que ser isso, mas, tipo, é uma regra mesmo? Também tem a coisa de que a Tessa tem uma aparência um pouco mais masculina, é muito menos abordado isso. Mas também passa uma questão de, tipo, tá, ela tem uma aparência mais masculina, então por que não é só, tipo, você refletindo a sua vontade de beijar homens numa mulher que tem uma aparência mais masculina? Só que, tipo, passa pouquíssimas vezes isso e já é descartado porque a Tessa é uma mulher, não importa a aparência dela. Então, ainda tem isso, eu imagino que, pelo menos no começo, posso ter pisado um pouquinho na cabeça dela, mas tem. E também uma coisa que parece até estranha de botar como um ponto que é uma questão pra ela, mas é o fato dela ter vivido a vida inteira cercada realmente de pessoas LGBT. Porque isso faz ela achar que ela tá, tipo, se deixando ficar muito confortável lá no meio. Tipo, no momento em que eles têm uma reunião da aliança LGBT na escola, que eles entram no nosso primeiro crush, do mesmo sexo, no caso, que todo mundo vai falando e ela solta que o dela era a Clea Duval e em But I'm a Cheerleader. No final a gente entende que era um crush dela mesmo, mas ela fica se questionando se ela se sentiu confortável pra falar porque ela tava lá, sabe? Todo mundo tava falando, então ela não ia só falar, tipo, ah, não tive porque eu sou hétero. Então, tem isso. Também tem toda coisa que... São coisas que a Gretchen coloca na cabeça dela, sabe? Tipo, ela tá se apropriando de ser LGBT, simplesmente porque tá perto deles o tempo inteiro faz com que ela acabe se apropriando sem querer, mesmo que não seja uma coisa. Mas ela tem várias questões tipo essas. E como eu já mencionei, a Gretchen é a pessoa que piora muito isso. Porque ela é o tipo de pessoa que vive na internet, no Twitter, o que agora chama X, o Twitter. Mas a pessoa que vive na internet e vive a vida como se fosse aquele lugar completamente estranho. E que acha que sabe tudo sobre todo mundo. Que sabe tudo que eles pensam. Então ela não tem uma visão com nem um pouco de nuance e em certos pontos até sem com zero empatia. Eu sempre fico pensando no exemplo que ela usou mesmo no livro, de que uma atriz de um filme queer se assumiu depois de sair o filme. Eu acho que uma comparação justa é o que fizeram com o Kit Connor. Eu acho que é inclusive talvez. Mas é que tipo, saiu Heartstopper, é uma série de personagens queer, o Nick é bi, e até o momento ninguém sabia do Kit, ele nunca tinha falado nada, beleza. Só que algumas pessoas foram cobrar de que, tipo, nossa, tem um cara hétero fazendo o papel de um personagem bi, isso não é legal, porque a gente tá tirando espaço de atores LGBT em produções, que, tipo, em partes eu concordo, mas ir atrás do cara depois que a série tá feita, e no caso do livro, depois que o filme tá feito, eu não acho muito justo. E que, tipo, a culpa é de quem escalou, não é dos atores, né? Mas enfim, aí a situação é exatamente a mesma. O Kit, ele teve que sair do armário, ele se assumiu sexual. E aí a atriz do filme, que eles mencionam no livro, também se assumiu lésbica?
Não lembro. Mas ela também se assumiu, aí surgiu todo um negócio, exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Kit, de que não é legal tirar as pessoas do armário, olha só. Mas ao mesmo tempo ele devia saber, porque... Devia saber que as pessoas iam cobrar porque tá fazendo um negócio queer. Aí todo esse negócio é exatamente o mesmo discurso. E aí tem uma super discussão, porque a Gretchen tá do lado da galera que realmente achou justo tirar a mulher do armário, que eu não acho legal. E tipo, isso só prova, só deixa mais claro, mais do que as milhões de vezes que já deixou claro no livro, o quanto a Gretchen tem essa visão preto no branco do que é certo e do que é errado. Mas voltando pra personagem, a Gretchen é muito irritante. Chegou num ponto que eu só tava odiando todas as cenas que ela tava. Apesar de que a Imogen ainda tem carinho por ela. Eu só tava odiando a Gretchen. Porque ela representa um tipo de pessoa que eu mais odeio. Que acha que tá certo o tempo inteiro, que acha que não pode ter nuances na vida. E eu li os últimos capítulos do livro de madrugada, no dia que eu precisava ir pra aula, mas não tava conseguindo dormir porque eu tava ansiosa lendo o livro. E aí eu cheguei mais pro final que todo mundo se junta, tipo, a Tessa e os amigos da Imogen de casa, e a Imogen juntos, né, no caso, todo mundo se junta, aí tem uma discussão da Gretchen enchendo o saco, perguntando se a Tessa ficaria com uma menina bi, sei lá o que mais. E aí a Imogen acaba saindo do armário, porque ela fala, mano, eu não sou hétero. E a Gretchen fala, não, você é, porque... E já anteriormente já tinha um momento que a Imogen tentou sair do armário pra Gretchen, e aí a Gretchen fez, tipo, duas perguntas, não deixou a Imogen responder e já falou, então, se não é isso, não, então beleza, você é hétero, acabou. Então a gente vê várias vezes o quanto ela é mente fechada com isso, apesar de que tecnicamente era pra ela ser mais mente aberta. E aí ela só é muito irritante, ela é uma representação muito boa nesse livro de quanto tem gente que pode se achar a dona do mundo e na verdade não sabe nada. Inclusive tem um momento quando a Tessa junto com os amigos da Imogen e com a Imogen junto, nossa, que estresse. Estão discutindo, brigando com a Gretchen, perguntando por que ela tá falando que a Imogen não pode ser bi. Aí a Gretchen começa falando, porque é o meu rótulo, eu posso dizer sei lá o quê. Era tipo 2 da manhã, eu não podia gritar, mas eu fiquei com muita vontade de pegar o Kindle e berrar. É o meu rótulo também, ela pode, sou insuportável, cala a boca. Esse livro mexeu com as minhas emoções. Foi saudável? Foi? Ah, não sei. Não consegui ir pra lá no dia seguinte porque eu fui dormir 3 da manhã maluca com esse livro. Sim. Mas, a Gretchen me irritou. Mas aí, tudo isso vale a pena porque eu acho que o final desse arco, bom, porque elas percebem que a Gretchen não é uma pessoa boa de se estar por perto e elas se afastam. A Lily já não gostava muito da Gretchen, então assim, ela se afastar uma maravilha. Mas a Imogen decide realmente se afastar. Porque, beleza, a Gretchen pede desculpa depois. Ela fala que ela se passou. E ela fala que ela vai tentar entender melhor, tentar ser uma pessoa mais compreensível. Mas esse processo de mudança é meio longo. Então, em todo esse tempo, ela ainda estaria fazendo mal pra elas, mesmo que sem querer. E também tem toda a questão de que ela colocou várias questões na cabeça da Imogen, que fez ela perder tempo. Não sei se é perder tempo o nome certo, mas tipo, ela demorar pra se entender por causa das coisas que a Gretchen fez. Então tem um pouco também de... Você fez coisas muito ruins na minha vida, não importa que você melhore, eu só não te quero por perto, né? Mas eu gosto muito disso, porque o outro livro que eu li faz um tempinho, que tem uma amizade meio tóxica, eles só continuam a amizade como se nada tivesse acontecido. E eu acho muito legal, porque a Gretchen é uma parte substancial do livro, nesse aqui. Então é legal ver que a Becky teve coragem de fazer, tipo, elas se afastarem. Porque, beleza, ela pode... A Gretchen podia ter as melhores intenções do mundo na cabeça. Ela podia só estar querendo ajudar. Mas não fez bem e é sobre isso. Tipo, se as pessoas não fazem bem pra você, se afasta, sabe? É a vida. Eu achei isso bem legal. E sobre o casal da Imogen e da Tessa, eu amei. Eu falei anteriormente que esse livro mexeu com a minha cabeça, que eu fiquei maluca. E foi em partes porque a Gretchen era muito irritante, mas também era porque eu tava surtando com as duas. De, tipo, realmente torcer pelo romance. Eu tava vendo como se eu fosse... Não sei. Como se eu fosse uma adolescente de 16 anos assistindo Teen Wolf pela primeira vez e torcendo muito pro Styles e a Lydia ficarem juntos. Eu acho que é esse o exemplo. Assim, elas em si como casal não tem um drama propriamente dito. O que eu estranhei de começo. Mas eu tinha visto gente falando que esse livro é mais sobre a Imogen do que sobre o casal. Então pra mim faz todo sentido. Porque você quer
focar o drama principal no descobrimento da Imogen. Então você faz todas as questões de arco narrativo pro descobrimento, não pra parte do casal. Até porque se você fizesse pros dois, eu acho que ia dividir muita atenção, ia encher o livro de mais coisas que não precisa e ia acabar tirando o foco. Até porque, assim, tem um certo draminha mais pro final, tipo, realmente o finalzinho, no dia que a Imogen vai embora, inclusive, dura algumas horas esse drama. Então, existe. Mas ele é pequenininho, ele não é substancial o suficiente pra conseguir desvirtuar a narrativa, sabe? Você ainda sabe que o foco da história é sobre o descobrimento da Imogen. Até porque até no meio desse drama, tipo, a Imogen vai embora da faculdade porque ela voltou pra uma festa. Ela se assumiu pros amigos, ficou com a Tessa, tudo maravilhoso. Aí, no meio da noite, ela voltou pro dormitório da amiga dela, porque ela tava muito nervosa, todas aquelas questões. E aí, ela foi embora na manhã seguinte, e a Tessa não foi ver ela. E aí ficou, tipo, o caminho de volta pra casa, ela conversando com a Lily lá na casa delas, de volta. Que, tipo, é 30 minutos de distância, então não é, nossa, uma grande coisa, né? Todo esse momento da manhã, basicamente, que ela tá voltando, a conversa com a Lily de volta em casa, tem menções, ela fica triste porque a Tessa não foi atrás dela, tentou, sei lá, sumiu, não falou nada. Mas também tem bastante coisa sobre o descobrimento, o autodescobrimento da Imogen. Inclusive tem a parte que elas cortam o laço com a Gretchen. Mas aí no final volta e até essa volta, elas conjuntam tudo isso mais. Então, tipo, esse finalzinho eu acho que deixa bem claro que o foco pode ser a Imogen, mas também tem bastante espaço pro casal. Mas o principal não é o casal, tem tudo isso mais, então... Eu li esse livro muito rápido. Se vocês forem vendo com Goodreads, eu acho que ele deu o que eu li em 5 dias. Mas eu acho que foi na quinta-feira passada, que exatamente uma semana atrás, olha só, eu comecei a ler esse livro. E aí eu li 5%, eu tava meio cansada, parei, larguei. Na sexta eu não li, mas aí no sábado eu decidi sentar e falei, vou ler uns 20%. Acabei lendo um pouco mais, me passei um pouquinho. Acho que eu li 40%, algo assim. Aí, no domingo, eu fui tentando ler durante a tarde e eu cheguei em 65%. Aí, segunda, eu enlouqueci, porque eu li um pouquinho até de tarde, mas aí eu dei de noite, eu falei, vou descansar, vou ler um pouquinho pra eu pegar no sono e dormir. Eu li o livro inteiro. Eu fiquei acho que 3 horas, então eu fiquei até 3 horas da manhã lendo o livro. Então eu li realmente muito rápido, se for olhar. Eu li em 3 dias o livro, o que é muito rápido pra mim. Tudo isso pra falar que eu acho, pessoalmente, que isso em partes foi por causa do casal. Porque eu já tinha visto aquela pessoa falando que o livro é muito mais sobre a Imogen do que sobre o casal. Então eu já tava, meu Deus, e se elas não ficassem juntas? Mas também eu amei cada segundinho delas, a química delas é maravilhosa. É muito fofo. Nossa, é só uma graça, elas têm 18 anos, mas é tipo... Não sei porque eu mencionei a idade delas, eu acho que porque elas não têm 15 anos, tá um pouquinho mais próximo da minha idade. Uma delas tá na faculdade, a outra tá próxima pra entrar. Já é um pouco mais da minha realidade, consigo me relacionar um pouco mais. Mas também é só uma gracinha. Não sei, no meio desse livro eu também entrei numa crise de que, tipo, caraca, realmente, o amor acontece do nada, né? Aí eu fiquei, nossa, comecei a chorar, era 2 da manhã, eu tava maluca. O que importa é que elas ficam juntas. Foi o meu motivo principal pra eu ler o livro, porque eu gosto de ver casal de meninas, porque representatividade é muito legal. Uma menina se descobrindo bi também é muito bom. E eu só queria apontar porque elas são um casal muito fofo, não queria deixar, tipo, um segundo pra falar delas. Queria mencionar mais um pouquinho. Ai, é tão bonitinho. Elas se conheceram por, tipo, 3 dias. Aí elas já começaram a trocar mensagem e ficar, tipo, o dia inteiro trocando mensagem. Igual um outro casal que eu conheço. Talvez. Não é aqui o espaço, mas enfim. Só achei muito fofas. Então, se for ler pra alguma coisa, lê por elas. Se você não quer ver uma história de descobrimento, beleza, lê por elas. Vale a pena muito. E além disso, eu amei a Tessa. Eu amei todos os personagens. Eu amei muito a Lily. Eu acho que a parte dela ser brasileira, paulista, me pegou muito. Também amei Mika, amei a Kayla, eu acho que é o nome dela, o Declan. Eu gostei de todo mundo, menos da Gretchen. Eu amei a Edith. O Otávio, que é o irmão da Lily, eu acho que ele não aparece muito, mas eu amei tanto a Edith, que é a irmã da Imogen. Eu amei tanto ela, porque é tão fofo, porque ela é a irmã mais nova, mas ela tá apoiando a irmã em tudo, eu achei tão... muito fofo. E eu gostei muito da dinâmica dos amigos na faculdade também, porque é uma dinâmica muito realista e foi um pouco aconchegante pra mim também, não sei. É um grupo de amigos que eu sinto que eu seria amiga também. Até porque, às vezes, a Imogen tinha um surto de ficar, meu Deus, eu acho que eles me odeiam. Ou, tipo, eles só gostam de mim só porque eles acham que eu sou bi. Não mencionei. Mas tem toda a questão de que a Lily fingiu que a Imogen era uma ex dela. Ela tinha que fingir, então os caras achavam que ela era bi e tudo isso mais.
Mas tem todas as questões da Imogen achar que eles iam odiar ela se achassem que ela. Se descobrissem que ela é hétero. É hétero. E eu fiquei, mano. Vai... Nossa, a menina é maluca, velho. Eles gostam de você porque você é, não tem nada a ver com sua sexualidade. E aí, tipo, eu entrei em questionamentos até de que, tipo, ela se questiona muito de algumas coisas que ela pensa, mas também esse pensamento foi um pouco irredutível. Eu não sei se irredutível é a palavra certa, mas reduz eles muito de que, tipo, eles só gostaram de você por causa da sua sexualidade. Não sei. Foi um negócio que me pegou. Mas a dinâmica em grupo mesmo, de que eles gostaram da Imogen. Já no começo, mesmo ela sendo meio estranhinha, meio quietinha na dela, eu gostei muito porque me lembrou dos meus amigos também, em uma parte. Aí é muito aconchegante pra mim, eu gostei muito desse grupinho também. E é isso, eu amei esse livro. Se eu tivesse que dar alguma crítica pra ele, é que ele é muito um livro da Becca Bortali. Então tudo que pode te irritar no livro dela, eu acho que tá aqui também. De tipo, muita referência pop, tem bastante. O jeito que ela escreve também, o jeito do humor dela, se você não gosta, esse livro é igual. Eu ainda acho que tem um pouco de evolução na escrita dela, mas ainda você pega o livro e vê que a Becca Bortali muito claramente. Tipo, os livros têm a cara dela e ainda se mantém. Então, se você não gosta, você não vai gostar. Olha só. Mas eu amo os livros dela, pelo menos os que eu li, e esse é mais um que eu amei. Antes de terminar, tenho uma sessão aqui que eu tinha até esquecido. Eu escrevi o roteiro agora, mas eu já tinha esquecido que eu escrevi isso. De que é uma parte meio que de especulação. Nada disso é confirmado, eu acho, tá? Eu tenho quase certeza que eu vi um post da Beck falando sobre isso, só que eu não achei. Talvez se eu achar o bot na edição, mas é bem provável que eu não ache. Então eu vou fingir que é especulação, tá? É bem provável que eu estivesse me referindo a esse post do Instagram, em que a Beck apresenta Imogen Obviously pela primeira vez, e aí no final ela coloca: "E como foi escrever esse livro depois da minha jornada que foi uma bagunça? Talvez esse livro seja como eu queria que eu tivesse falado." Então eu ainda tenho a mesma opinião que eu vou falar ainda no vídeo, mas aí ela reescreveu a história da forma que ela queria que tivesse acontecido. Caso vocês não saibam, em 2020 a Becca Bortali foi forçada pra fora do armário porque ela estava sendo taxada e julgada como uma mulher hétero que só escreve histórias queer. Então, como se ela estivesse apropriando as histórias de pessoas que não são elas. Falei tudo errado, ela estava se apropriando de narrativas que não são dela pra contar. É uma super discussão isso. Não sei se necessariamente eu concordo de que só pessoas queer podem e devem escrever sobre personagens queer, mas não é o ponto pra se discutir aqui. O ponto é que ela foi tirada do armário por causa disso. E aí eu fui rever, né, porque eu já sabia, mas fui procurar umas entrevistas dela em que ela fala que, tipo, ela tem 37 anos, ela é casada há 10, então, tipo, ela se casou com 27, mais ou menos, e ela é casada há 10 anos com um cara, e que ela achava que ela nunca tinha tido vontade de beijar nenhuma mulher. Só que aí, quando ela parou pra pensar no passado dela, ela começava a lembrar de, tipo, uma garota que ela conheceu com sei lá quantos anos, que ela achava muito legal, que ela queria muito ser amiga, e que anos depois, com mais conhecimento que ela adquiriu, ela percebeu que não era a amizade que ela queria. Que na verdade eram vários cursos que ela teve em mulheres, mas ela nunca conseguiu perceber como o tal. Que inclusive é toda uma coisa que a Imogen tem no livro, de que ela lembra de, sei lá, umas 5 meninas no passado dela que ela olhava e falava: "Nossa, como ela é da hora. Ai, adorei o cabelo dela", uma coisa assim. E aí, mais no final do livro, ela percebe que na verdade eram crushes. Só que ela tava tão presa dentro da caixa dela que ela não conseguia perceber que era uma apaixonetezinha. Ela achava que era só tipo: "Nossa, como ela é da hora, quero ser amiga dela." Isso é muito mais comum do que parece, mas tem isso. E também a Beck, ela fala sobre como escrever Lia Fora de Sintonia, este querido aqui. Ela fala sobre como escrever Lia Fora de Sintonia, que é um livro de romance sobre duas garotas, ajudou ela a começar a questionar isso. E se eu não me engano, Lia Fora de Sintonia é de 2018. Mas aí eu não entendi direito, mas de alguma forma ela só parou de se questionar. Falou: não vou olhar essa porta de novo. Só que aí depois, quando começaram todas essas coisas de falar de queerbait, do isso acusar ela de ser uma mulher hétero se apropriando de histórias queer, ela teve que abrir essa caixa de novo e aí se descobrir bissexual e sair do armário e tudo isso mais. Pra mim, e eu acho que pra muitas outras pessoas, a Gretchen é a representação dessas pessoas da internet que tiraram ela do armário, basicamente. E também pra galera que quis colocar ela numa caixa, de que, tipo, ela claramente era hétero porque ela nunca tinha se assumido, tudo isso. Então, tipo assim, eu tava lendo o livro, eu tinha essa história no fundo da minha mente, e aí o livro inteiro eu tava ficando com mais raiva ainda da Gretchen por causa disso. Porque eu tava pensando em quanto a Beck colocou de coisas que ela ouviu da internet
nas falas da Gretchen, sabe? Eu tenho certeza que teve isso. E assim, pra mim, ela é a Imogen. Obviamente, não no mesmo momento da narrativa, ela teve que mudar, né? Tipo, porque assim, o público-alvo da Becky é mais adolescente, jovem adulto, new adult, eu acho, imagino, eu espero, né? Sei lá. Então, colocar a história de uma mulher de 37 anos, casada há 10 anos com um homem, se descobrindo só porque ela tá lembrando da vida, não seria muito interessante pro público. Então ela mudou a história, fez a menina com 18 anos, que ela tá mudando de vida já pra ir pra faculdade, ela vai se questionar, aí é por causa de uma garota, então ela vai ficar com a garota, vai ter toda coisa do romance também, que já chama mais uma audiência. Tem tudo isso, mas eu ainda acho que a Imogen é uma versão da Becky. Não só por umas coisas muito específicas que são claramente da Becky Albertalli, tipo toda a questão dos mood boards, porque a Becky ela faz muito disso, e aí tanto a Imogen quanto a Molly, de Os 27 Coisas de Molly, tem muito isso de fazer mood board, mas também que, por exemplo, os filmes favoritos das personagens são filmes mais velhos. O filme favorito da Tessa é aquele The Princess Bride, que inclusive eu fui assistir por causa do livro, achei o filme mó da hora, assistam. E o filme favorito da Imogen é But I'm a Cheerleader, que isso ainda não vi, mas deve ser muito bom. Uma pessoa mais nova pode gostar de um filme mais velho? Óbvio. Meu filme favorito é de 99. Não é tão antes do nascer, né? Mas, ainda assim. A questão que eu fiquei pensando um pouquinho depois, tipo, me surgiu quase que agora, é que o primeiro crush de mulher que a Imogen tem é a Clea Duval, que é uma personagem de Borat Cheerleader. E eu fiquei pensando se na verdade esse é o primeiro crush da Becky. Aí, tipo, ela quis se representar ali. Pô, de aparência também, sei lá, eu imagino muito a Becky pensando nela mesma, só que um pouquinho diferente. O jeito que a Imogen pensa, se você for ver o que a Becky Albertalli mostra nas redes sociais, pelo menos, que é uma parte dela, parece muito o jeito. O pensamento da Becky e da Imogen parece ser. Tipo, a linha de pensamento, o jeito que ela pensa, parecem ser muito juntos. Então, né, parecem os pensamentos dela. E é super justo fazer uma narrativa muito mais pessoal. Você tá colocando experiências pessoais, o que faz o livro parecer mais profundo, porque ele é mais profundo porque ele já tá baseado numa história que já existe, que é a sua. Então, eu acho legal. E, tipo assim, tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu mencionei nessa parte, é só especulação. Eu tinha quase certeza, já mencionei, que tinha um post, quando ela anunciou Imogen, dela falando que ela se relacionava com a Imogen, alguma coisa assim. Eu vou tentar achar, porque não é possível que eu imaginei esse post. Ainda acho interessante trazer isso pro vídeo, porque talvez seja verdade. Senão eu falo que é fake news, tanto faz. Mas porque eu passei o livro inteiro pensando, isso é uma experiência meio pessoal dela. Sabe, tipo, os momentos tristes, todos os momentos de angústia são coisas dela. Então faz o livro ficar mais pessoal ainda e um pouquinho mais sentimental. Até pra mim, porque eu gosto da Becky, só conheço ela como autora. Mas, pô, tem umas coisas muito tensas que acontecem. Então, tipo, pegou um pouquinho também. E é isso, eu dei 4 estrelas pro livro. Eu fico entre 4 e 4,5, vou ficar variando por aí. Mas o que importa é que eu favoritei. É um favoritado mais novo da minha lista. E dia 1º de outubro, daqui a pouquíssimos dias, ele vai ser lançado pela HarperCollins. E isso não é nenhuma publi, não sei porque pareceria, mas não é nenhuma publi. Eu li em inglês, porque eu nem sabia que ia lançar, na verdade. Eu só li em inglês e eu curti muito. Então, se vocês gostaram do vídeo e gostaram do livro, eu recomendo muito comprar, vale muito a pena. E dia 1 ele vai estar aí pra todo mundo que quiser comprar. E eu espero que vocês deem uma chance, porque ele é uma história muito bonita sobre autodescoberta e encontrar seu lugar no mundo, encontrar suas pessoas e encontrar sua felicidade, eu acho, se entender por completo, sabe? E é muito bom ter livro assim.